Aqui está a definição de tudo que nós conversamos nesses dias. Tudo que nós conversamos nesse dia. Nós entendemos que desses 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Que esses mandamentos são maiores do que os holocaustos, do que os sacrifícios. É isso. Fundamenta, todos os mandamentos estão fundamentados. A gente já entendeu isso e acho que já entrou dentro do nosso coração. Ouvindo a Fernanda aqui, eu percebi que muita coisa ela já entrou mesmo, já encarnou, já está repetindo, né? Quando a gente começa a repetir, porque já entrou com força, né? E é bom demais, bom demais. Sei que vocês vão poder transmitir aquilo que vocês estão entendendo. Agora, olha para essas declarações aqui, essas frases, né? O mandamento é amar a Deus e ao próximo, não é isso? É isso ou não? Então, quando nós entramos no reino de Deus, nós precisamos aprender a nos relacionar com Deus, a nos relacionar com a nossa família, a nos relacionar com a igreja, porque nós vamos ter aí muitos vínculos, muitos relacionamentos, e também a nos relacionar com a sociedade. São vários relacionamentos diferentes. Às vezes você pensa assim, puxa, mas como é que é se relacionar com Deus? Você não vai desenvolver um relacionamento com Deus correto se você não começar a conhecê-lo profundamente. Todo relacionamento depende de uma coisa chamada conhecimento. Conhecimento. E aqui eu queria te passar aqui uma coisa que Deus me falou há alguns anos atrás. Alguns anos que eu mantenho isso vivo no meu coração. Vou usar aqui um violão. Cadê aquele violão que não tinha um violão aí sem cabo, aí, sem cabinho? Ah, está aqui pertinho de mim. Ó. Eu não toco violão não, entendeu, irmãos? Eu não sou músico. Mas como eu comecei a arranhar o violão, e precisava afinar o violão, precisava afinar, né? E eu eu copiei alguma técnica dos não tão bons violonistas, né? Que eu precisava afinar, e eu não sabia afinar, não tenho ouvidos já afinados, né? Não conheço todas as notas do violão, mas os que tocam violão assim, essa turma que arranha, normalmente afina o violão a partir dessa corda aqui. É um Mi isso aqui, né, Flecheira? Mi é a primeira e essa aqui também é Mi, não é isso? Mas eu normalmente afino a partir dessa aqui. Aí quando o cara consegue, está afinado. Aí ele parte então para afinar essa, depois essa, depois essa, depois essa. Então a minha técnica de afinar violão sempre foi essa. Eu afino a primeira e depois que está essa primeira está afinada, a partir dessa nota, dessa corda, eu afino as outras. A partir dessa. Se essa corda não estiver afinada, eu posso afinar erradamente as outras. Deu para entender ou não? Se esse Mi aqui não tiver de acordo com o diapasão, que fala, né? Se não for aquele Mi, aí os outros, meu irmão, vão na mesma sequência equivocada. Compreende isso ou não? Compreendeu esse raciocínio aqui? Então Deus, naquele tempo, usou essa maneira de afinar violão para me falar dos meus relacionamentos, de como eu deveria afinar os meus relacionamentos. Como é que eu deveria afinar os meus relacionamentos? A minha Mi, meu som maior, meu som perfeito, está aqui. É o meu relacionamento com Deus. Quando eu estou afinado com Deus, eu me afino com a minha família. Aí meus relacionamentos começam a ficar corretos na família. Quando eu estou
bem afinado com Deus, eu posso me afinar com a igreja. E eu posso me afinar com a sociedade. O que eu percebi no decorrer desses anos? É que quando eu percebi o seguinte, quando eu não me relaciono bem com a minha família, quando algo está errado no meu relacionamento com a minha família, eu sei que eu estou desafinado com Deus. Quando algo está errado no meu relacionamento com a igreja, eu sei que eu estou desafinado com Deus. Quando algo está errado no meu relacionamento com a sociedade, eu sempre tenho que voltar a Deus. Sempre. Por quê? Porque é como se eu tivesse perdido alguma coisa aqui. Aqui. Alguma coisa está errada aqui. Eu aprendi a não tentar consertar aqui, sem primeiro consertar aqui. Eu sempre vou a Ele. Sempre vou. Eu me sinto assim, incapaz de restaurar qualquer relacionamento sem ir a Deus. Eu sempre vou a Ele. Eu percebo, eu errei com Deus em algum lugar. Eu não ouvi o Espírito Santo em algum momento. Algo está fora. Eu vou. E quando eu sento com Deus, e quando eu vou para o meu quarto, aí Ele começa a falar. Ele começa a dizer, aqui está fora, e você errou, que você não viu, aqui você não foi sensível. A coisa começa a tomar um padrão. Eu observo isso também na vida das pessoas. Eu vejo gente tentando acertar a vida com a igreja, mas que nunca foi a Deus de fato. Eu vejo Deus tentando se afinar com a sociedade, mas não consegue. Eu vejo gente tentando se afinar com a família, se posicionar, mas você vê claramente que algo não desenvolveu com Deus. Algo não desenvolveu com Deus. Quando você lê aquele texto de Mateus 7, onde Jesus fala que no último dia lá, naquele dia, muitos dirão, é o final dos mandamentos, da didaquê do reino, né? Mateus 7 é o final do famoso Sermão do Monte. Mateus 7 é quando Jesus, ele finalmente, depois de dar alguns mandamentos, ele diz que nem todo versículo 21, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não fizemos muitos milagres? E então lhe direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Eu, quando li esse texto inicialmente, eu tinha dificuldade de dizer, meu Deus, como é que nunca vos conheci, se Deus conhece todo mundo? Como é que Jesus diz, não, nunca te conheci? Se Ele conhece, se Ele conhece cada um, chama pelo nome, como é que eu nunca te conheci? E pela referência do texto aqui, são crentes. Em Teu nome expeli demônios, em Teu nome curei enfermos, em Teu nome eu fiz proeza, maravilha, no Teu nome. Então parece tudo crente, não é assim? Você não vê incrédulo fazendo isso em nome de Jesus, não é verdade? Como é que Jesus vai falar para um crente? Mas a palavra conhecer aqui, eu acho que a palavra grega é gnosis. Se a memória não me falta, é gnosis. Gnosis é a mesma palavra que deu origem a diagnóstico, ou agnóstico. Gnosis é um conhecimento profundo. É um conhecimento de intimidade. Quando a Bíblia fala que José não conheceu Maria, até que ela desse a luz a Jesus, talvez a pessoa lendo diga assim, como é que ele não conheceu se ele era noivo dela? Ficou noivo sem conhecer? Só conheceu depois que o neném nasceu? Não. Ele não conheceu intimamente, ele não deitou com ela.
Ele não teve relações sexuais com ela. Vou pegar uma palavra melhor. Ele não experimentou Maria. Ele não provou Maria. Então ele não conheceu. Você diz assim, Franco, como é possível Jesus dizer assim, eu não, apartai-vos de mim, eu não os conheço, nunca te conheci. Como é possível Jesus dizer um negócio desse? Se ele nos ama, se ele nos quer, se ele se relaciona. Como é possível? A possibilidade é a seguinte, esse tipo de conhecimento não depende apenas de um. Esse é o tipo de conhecimento que depende de dois. Compreende ou não? Se uma mulher não se deixar conhecer pelo homem, ele não vai conhecê-la nunca. Se os dois se casam, mas não há uma entrega na vida física, mental, ele não vai conhecê-la nunca. Então, nesse sentido, Jesus está falando, eu nunca vos conheci. Você nunca se entregou para mim. Você nunca foi totalmente meu. Esse é o tipo de conhecimento que não pode ser um conhecimento superficial. Vocês entendem o que eu estou falando ou não? Ele está dizendo assim, ó, eu não te conheci, mas não é por minha causa que eu não te conheci, eu te busquei. Eu bati na porta. Eu falei, eis que estou à porta e bato. E se alguém abrir a porta... Lembra-te sempre, irmão, que essa declaração de Jesus não foi para o incrédulo. Embora a gente use essa palavra para pregar, Jesus, quando falou, eis que estou à porta e bato, ele está falando para uma igreja inteira. Não se esqueça disso. Então, a igreja, em algum momento, ela pode excluir Jesus do seu relacionamento. Excluir. E ele diz, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a voz e abrir a porta, eu entro. Entro, e aí eu ceio contigo. Olha, ele está falando de uma ceia, de comer junto. Aí começa a falar da intimidade. Eu entro e ceio contigo. Intimidade do Senhor, diz a Bíblia, é para aqueles que o temem. É a partir de um conhecimento mesmo. Você prioriza, você valoriza, você coloca em primeiro plano, em primeiro lugar. Você entende que ele é fundamental para a tua vida. Você entende que ele é fundamental. Quando a gente diz assim, Jesus é o meu fundamento, não é assim que a gente diz? Qual é o fundamento da igreja? Qual é o fundamento da igreja? Mas isso é uma palavra ou é uma realidade? Mas como é que você sabe que alguém está fundamentado em Cristo? Quem mais fala alguma coisa? Vamos fazer um teste aqui. Você está discipulando os discípulos lá do Senhor e, de repente, você quer saber, tocar o fundamento daquela pessoa. Saber se, de fato, ele é fundamentado em Cristo. Qual é a hora boa para você enxergar isso? Se ele, por exemplo, se ele ora, se ele lê a Bíblia, você acha que isso é suficiente, Sônia, para dizer assim, esse cara está fundamentado em Jesus? Pode ser só uma religiosidade. Quando ele reage com a família, igreja e sociedade. Eu acho que é por aí. O fundamento, exato, o fundamento, ele não é aprovado sem tempestade. Fundamento você conhece na hora que a pessoa começa a perder tudo. Quando você começa a perder tudo, o teu fundamento vai ser provado. Por quê? Porque o teu fundamento é o que te mantém de pé. De pé. Então, vieram as chuvas, os rios transbordaram, se encheu, bateram com ímpeto contra aquela casa, e uma casa caiu, porque o fundamento dela não era na rocha, era na areia, e a outra casa ficou firme, está firme. Então não adianta, você não vai fazer uma provinha escrita para saber se o discípulo tem fundamento. Você vai se relacionar e esperar a hora que Deus começa a tirar dele as coisas. Tirar as bases falsas.
Porque o discípulo, quando chega, ele chega assim, igual um bebê no carrinho para aprender a andar, todo escorado, né? É cheio de muletinha, cheio de coisas, cheio de bases, né? Tem gente, por exemplo, que diz, não, Jesus é meu fundamento, mas quando perde o emprego, perde tudo. Desespera da cabeça. Tem gente que não aguenta perder um carro, um bem. O meu carro. Perder um carro. E se não for um carro, se for uma pessoa preciosa, se for um ente querido? O que Deus faz quando o dia mau chega na vida de uma pessoa? Ele prova o fundamento. Ele prova. Alguém disse, eu não me lembro quem foi, a frase também, eu não me lembro exata, mas é mais ou menos assim. Você só sabe o quanto Deus é para você até que Ele seja a única coisa que você tenha. A frase, eu não sei se é essa, eu guardei mais ou menos assim. Você só sabe o quanto Deus é para você até que Ele seja a única coisa que você tenha. Ele vai tirando, em algum momento Ele vai tirando tudo, todas as escoras tuas bases faltam. Você está querendo atender um chamado para a obra. Você quer fazer missões. Aí, de repente, você é enviado, mas tem aí umas provisões, uns recursos, a igreja te mantém. Aí você está lá, está fazendo a obra, mas está seguro, não tem um din-din lá entrando. E aí, de repente, Deus tira essa fonte. Não, eu não quero mais mandar dinheiro para você, não. Você está muito confiado nessa fonte. O que eu percebo no decorrer dos anos com Deus, esse conhecimento do Senhor, porque não é uma coisa, não adianta teorizar, não adianta eu dizer que para vocês aqui, olha gente, vamos fazer o seguinte, estuda isso, faz, tu vai conhecer o Senhor. Gente, conhecer o Senhor não é simplesmente ler a Escritura. Ler a Escritura é importantíssimo, mas você conhece na prática, estando com Ele, indo a Ele, não tem como ser diferente. Não tem como ser diferente. Eu vou dar um exemplo para você, se bem... Espero, né? Espero que seja legal o exemplo. Tendo Jesus nascido em Belém, da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos. Os magos vieram do Oriente a Jerusalém e perguntavam, onde está o recém-nascido, rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. E então, convocando os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava desde onde Cristo deveria nascer. Em Belém da Judéia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta, e citaram aqui o profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais e tal. Vamos traduzir isso para os nossos dias. Aconteceu um evento e uns camaradas que não tem nada a ver com a igreja, uns magos aí de algum lugar, diz assim, olha, estamos aqui com uma revelação muito grande, a gente está procurando aqui uma referência sobre a volta de Jesus. Então, Lula se assusta, fica preocupado e convoca os pastores, padres, rabinos. E aí todo mundo se junta lá no palácio e ele pergunta, vem cá, com relação à volta, de que vocês têm para dizer? Diz tudo que está escrito. A grande questão é a seguinte, quem desses fariseus, escribas, foi adorar Jesus? Qual deles foi adorar Jesus? Qual deles sabia que Jesus estava nascendo naquele tempo? Só os magos sabiam. Estou falando dos que conheciam as Escrituras. Quem conhecia? Quem sabia? Então, você percebe que nós podemos estar conectados com a Bíblia e desconectados com o Espírito. Jesus não disse simplesmente, errais por não conhecer as Escrituras. Ele não disse só isso. Ele falou, errais por não conhecer as Escrituras e nem o
poder de Deus. O erro não é só não conhecer as Escrituras. Você precisa conhecer as Escrituras, mas você precisa conhecer o poder de Deus, o Espírito Santo, o amor de Deus derramado em nossos corações. Ter a Escritura e não ter o Espírito derramado nos nossos corações, você está fadado ao fracasso. Você está fadado a experimentar essa situação dos fariseus e João 5, que meu irmão citou, querido aí citou, que é 5,39, Jesus denuncia esses homens já, Jesus já adulto agora, Jesus adulto, Jesus homem, né? Jesus diz assim: examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas o quê? A vida eterna. Ele não diz para não examinar, ele reforça, diz assim: e são elas mesmas que testificam de mim. Então, muito importante as Escrituras. Amém ou não? Contudo, não quereis vir a mim para teres o quê? Vida. E ele conclui assim: eu não aceito glória que vem de homens. Relacionamento com Deus, irmãos, não existe assim não é uma coisa que você faz simplesmente quando você senta e lê e fala. Relacionamento com Deus é um desenvolvimento diário, onde você prova Deus, onde você experimenta o Senhor, onde Ele prova você, onde Ele também te experimenta. É um relacionamento vivo. Daí não dá para ser um cristão fundamentado sem ação prática. Sem a prática, não tem jeito. Não tem jeito. Você só pode edificar na rocha praticando. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, edificou na rocha. O amor, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então não tem como ser teórico nesse relacionamento. É um relacionamento prático, real. Você quer conhecer a Deus, quer se relacionar com Deus? Seja prático. Seja prático. Vai morrendo, vai arrastado, mas vai. Mas vai. Não permita você teorizar, ficar na teoria. Não permita. Não te dê essa condição. Não se permita ficar na teoria. Mas não, seria tão lindo se fosse. Não tem tão lindo se fosse. O que eu tenho que fazer isso? Vou fazer. Acabou. Cada atitude tua em direção à vontade de Deus gera conhecimento, gera crescimento. Ninguém sabe o poder da luz se não confessar pecado. Você não vai conhecer o poder da luz nunca. Se você se ocultar a vida inteira, como é que tu vai saber o poder da luz? Nunca. O poder da luz só conhece quem abre o coração, quem vomita tudo. Segura aí. E põe o vômito no teu colo. Aí ele vai conhecer o poder da luz. Do contrário, não tem como. Não tem como. Então, relacionamento com Deus é um relacionamento de praticidade. Amém ou não? Contínuo. Diga comigo assim: Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Então, pensa assim: o Deus que você serve, Ele é triuno. Ele é um Pai, uma luz inacessível, inatingível, de amor. Ele é Filho, porque Ele encarnou, Ele se deu a conhecer através do Filho. Então, quando eu vejo o Filho, eu posso entender o Pai. O Filho se esvaziou, se fez homem. O Filho é modelo, é referência. Né? Ele é a minha referência. Ele se deixou até ser tentado em todas as coisas, para eu me identificar com Ele. Ele, sendo Deus, não considerou ser igual a Deus, se esvaziou, se fez homem. Como homem, Ele assumiu uma forma de servo, né? E se humilhou, e obedeceu, e foi obediente até a morte de cruz, pelo que o Pai o exaltou sobremaneira. Então, meu conhecimento de Deus é a partir também da minha revelação de Jesus. Quem vê a mim, diz Jesus, vê o Pai.
Então eu sei que tem um pai que é tudo em todos. É uma luz inacessível. Ele está num lugar que nenhum olho o viu. É meu pai. É teu pai também. Amém? Mas eu me relaciono com ele. Mas como? Através do Espírito dele, que mora em mim. Olha que coisa interessante. O Espírito de Deus mora em mim, mora em você. E esse Espírito me ensina sobre Jesus, porque Jesus é a expressão que eu posso conhecer do Pai. É a expressão exata do Pai. Jesus é tipo assim, ó, você é criatura, você é uma formiguinha, um micróbiozinho, você nunca vai me conhecer. Então, mas se eu me fizer micróbio como você, de repente vai ter uma referência, você vai ter uma noção de quem eu sou. Então Deus, ele se fez aquele menor que o verme, tem um salmista que diz isso, fez como um verme para que você, esse vermezinho chamado homem, esse pó, pudesse ter uma referência de quem é esse Deus maravilhoso. E aí pudesse contemplá-lo na pessoa de Jesus. Maravilha, né? Aí você olha para Jesus, fica apaixonado, aí você começa a entender o coração do teu pai. Eu quero conhecer o meu pai, eu olho para Jesus. Daí, a gente leu ontem no Apagar das Luzes, lá Isaías 53. Quem deu ouvidos à nossa pregação. Aí começa a falar de Jesus. Né? Você se lembra lá do texto? Que tremendo, né? Sem aparência, nada que pudesse atrair. Foi reputado como desprezado por todos, humilhado. Então, como ele suportou tudo isso, meu Deus? Amor. Ele é puro amor. A essência dele é amor. Amém? O que ele espera de mim? Ele espera de mim que eu seja como ele. É um negócio que, à primeira vista, absurdo, porque eu sou tão longe dele, como é que ele pensa isso sobre mim? É porque o amor tudo crê. O amor tudo suporta, tudo espera. Ele crê. Ele consegue olhar para um homem como eu e dizer assim, você pode ser transformado. É um negócio impressionante. Diz comigo, Deus é Pai, Deus é Filho, Deus é Espírito Santo. Como Pai, se Ele é Pai, como é que eu me relaciono com Ele? Como filho. Como filho, eu não posso deixar de me relacionar como filho. Filho. Ele é o pai de uma família. A igreja é a família de Deus. Amém? Nós somos filhos de Deus, irmãos uns dos outros. Aí eu começo a enxergar esse relacionamento. Ele é pai dessa família, nós somos do mesmo relacionamento. Que lindo e tal. Mas ele também é filho. E como filho, como é que eu me relaciono com o filho? Vamos pensar nas figuras da igreja que você vai chegar lá. As principais figuras da igreja. A igreja é a família de Deus? É ou não? É a família? Eu posso dizer assim, a igreja é o corpo de Cristo? É a família do Pai. É o corpo do Filho. Então, como é que eu me relaciono com Jesus? Como membro do seu corpo. Eu preciso expressá-lo. Eu preciso ter uma afinidade tão grande com Jesus, que quando as pessoas olharem para a minha vida, possam vê-lo. Eu preciso, porque eu sou o corpo dele. As minhas mãos são as mãos de Jesus. Os meus pés são os pés de Jesus. Eu não posso pegar esse corpo, esses membros, e prostituir eles, porque são de Jesus. Ele comprou, inclusive, cada um de nós com sangue. Não foi com pedras preciosas, não foi com ouro. Quando Pedro fala de santidade, Pedro fala disso. Pedro fala, você não foi comprado com nada perecível. Para pensar. Como Jesus comprou você? Quanto ele pagou por você? Qual foi o preço? É alto? Qual é a tua cotação? Tem preço você? Tem? Então, é lícito, é justo que Jesus fique com ciúmes quando você pega teu corpo e se prostitui? É lícito? É justo? É justo ou não? Claro, ele te comprou, te remiu, te lavou com sangue. Daí,
Quando Pedro fala de santidade, ele fala do teu preço. Está com ô, cabeçudo, sabe quanto você custou? Ah, então para de se prostituir, cabeçudo. Você tem um preço altíssimo. Não é justo você se entregar aos primeiros olhos azuis, verdes, lá, caramelos, aquele olhar assim, oi. Se entregar a uma paixão doida, sem considerar o preço que Deus pagou por você. Não tem sentido. Pô. Santidade não é uma coisa assim, sem lógica. Não é uma coisa assim, sem sentido. Não, mas é profundamente lógico. Tem sentido pra caramba a santidade. Você é propriedade de alguém que pagou um alto preço por você. Você estava perdido, você era uma porcaria. Estava eu lá, jogado na lama, fumando maconha, todo quebrado. Na lama, literalmente, na lama. Eu lembro que uma vez minha mãe levou 2 dias para me achar numa vala, numa favela chamada Curral das Éguas. E aí, estava lá jogado, perdido. Aí Jesus vem, me encontra, me traz, me lava, me purifica. E aí agora diz que agora eu vou me prostituir. Vai prostituir nada. Foi pago por um alto preço, cara. O que tu vai fazer com esse corpo? Nem te pertence esse corpo, nem essa alma, nem esse tudo é meu agora. E como foi isso? Você é caro para mim. Na verdade, você é muito caro para mim. Na verdade, é assim, as coisas mais caras são as coisas que a gente mais guarda. É assim ou não é? É ou não? As coisas mais baratinhas a gente deixa por aí, né, quebrando. Mas quanto mais caro, mais valor tem, mais guarda. Então ele tem esse apreço por nós. Entendeu? Você é caro, você é meu corpo aí nessa terra, você é minha mão aí. Você não pode. Por isso que Paulo diz, a gente não pode pegar um membro de Jesus e entregar a meretriz lá, a prostituta, porque é dele, é do corpo dele. Imagina que coisa terrível você pegar a mão de Jesus e prostituir a mão de Jesus, o pé de Jesus. É mole, irmão? Oi? Você já pensou se a gente enxergasse isso com clareza? Já pensou, Sônia, se os jovens vissem isso? Se os jovens vissem essa riqueza? Parar de se exibir por aí e começar a viver de outro jeito. Assim. Pra caramba também, evitar muito sofrimento. E aí alegrar o coração do Senhor também. O coração do Senhor. Qualquer coisa. Eu tinha muito medo de falar com gente culta e gente rica de Jesus. Me sentia muito inferiorizado, muito. Muito. Eu descobri, uns anos atrás, como isso entrou dentro de mim. Porque eu me inibia tanto quando chegava perto de algumas pessoas que eu considerava maiores, mais poderosas e tal. E eu comecei a orar a Deus com um grupo de irmãos. Abri meu coração com esses irmãos, falei, irmãos, me ajudem em oração. Eu tenho uma dificuldade com gente que eu considero mais rica, mais culta. Me ajuda, irmãos, em nome de Jesus. E os irmãos começaram a orar. E naquela semana mesmo Deus me ouviu. Eu vi a oração dos irmãos. Porque naquela semana Deus me lembrou que quando eu era criança entrando na fase de adolescente, eu tinha... Porque onde eu morava era um lugar interessante. Porque essa favela Curral das Éguas, só tem esse nome porque era o Curral das Éguas da Vila Militar ali, do Exército. Então, muitos militares moravam naquela região. Então você conseguia ter 2 bairros assim muito mesclados. Lugar de gente muito pobre e lugar de gente que era a classe média na época. Os militares eram a classe média. Hoje nem tanto, mas naquela época o cara era sargento, oficial do Exército, ele era um cara que tinha casa, tinha telefone, tinha carro, que era mais ou menos aquelas coisas que apontavam para uma classe média alta, entendeu? O pessoal era outra estirpe de gente, eram pessoas diferentes, né? Só que criança não tem classe social. Criança tem classe social? Criança se mescla, se mistura. Criança vai para o campo de futebol, fica tudo igual lá, né? Criança brinca na praça, criança brinca no parque, criança é assim. E eu
construí algumas amizades nesse meio aí dos militares, de criança. E um dia, um amigo meu, que hoje ele é juiz federal, ele foi meu padrinho de casamento, e ele falou assim, puxa, Serginho, né? Chamava de Pintinho, meus cabelos eram arrepiados quando eu tinha, né? Ele falou, cara, vai ter uma festa na casa do fulano lá, que era um amigo também, comum, vamos lá, aniversário dele. E eu cheguei em casa, falei com minha mãe, tomei banho, minha mãe não acreditou muito, não. Tem certeza que eles convidaram? Ah, tem certeza, fulano me convidou. E fui, cara. Chegou lá, a gente brincou um pouquinho na porta da casa, e quando nós íamos entrar, havia uma mulher na porta, a mãe do garoto. E ela foi selecionando, entra, entra, entra. Você não. Me travou assim na porta, assim. Aí eu... Quando isso acontece, você quer buscar uma resposta para isso. Você quer buscar por que isso aconteceu comigo? E aí você começa a responder. Porque eu sou pobre. Porque eu sou filho de mãe solteira, não tenho pai. Aí você começa a responder. E aquilo, sem perceber, eu não dei conta, entrou em mim, entrou. Tanto que a minha juventude todinha, eu não saía da favela. Eu morei fora da favela. Mas eu vivia na favela. Eu vivia lá dentro, igual um doido. Era a minha vida, eu me achava lá dentro. No meio daquela pobreza, no meio daquela sujeira, entrando numa sala, saindo no quintal do outro, passando pela cozinha, aquela coisa louca. Eu me achava ali dentro, era a minha praia. É ali que eu me sinto. Ali eu me sinto. Foi tão forte isso que quando eu me converti, que Deus começou a me tirar realmente até mais um pouco daquela condição. Um dia o Espírito Santo falou comigo assim, eu te tirei da favela, mas a favela ainda não saiu de dentro de você. Eu agora quero tirar a favela de você. Estou assim forte. Foi intenso o negócio. Então eu me complexei. E nesse tempo eu comecei a orar a Deus. E Deus mostrou para quebrar, para romper esse mal. E um dia assim que foi crucial, assim, chave na minha vida, para me libertar, estava num hotel desesperado, que eu fui convidado para falar com um grupo de empresários, gente, porque aí Deus começou a me projetar no meio de gente rica. Era tudo que eu não queria. Eu descobri que eu tinha esse problema quando um discípulo que morava na zona oeste do Rio foi morar na zona sul. E a gente fez uma célula lá na casa dele. Então eu percebi que dirigir para a zona sul era um drama para mim. Por quê? Porque eu sempre trabalhei na zona oeste. Eu fui militar no Campo dos Afonso e morava em Realengo. Sempre vivia ali. Ali eu dirigia, ali eu fazia minhas coisas, ali eu vivia. E de repente um discípulo prosperou, ganhou dinheiro e foi para a zona sul do Rio. E a gente precisou fazer uma célula lá na Zona Sul, lá em Botafogo. Aí quem tinha que ir para lá? Eu, dirigindo. Então era um terror para mim ir para Botafogo. Eu nunca gostei. Eu achava que as pessoas iam me atropelar. Eu tinha um carrinho Bibi Fonfon, eles vão passar em cima do meu Bibi Fonfon. Porque era assim que eu via as pessoas. Aí foi lá nessa célula que eu vi esse drama, que eu enxerguei. Cheguei e falei, realmente, eu estou doente. Porque o irmão falou assim, Franco, você já pensou se o problema não é você? O discípulo confronta, né? Eu estou lá contando meus danos. Eu acho que esse lugar aqui é pesado, eu acho que o pessoal aqui é nariz em pé, eles atropelam, é mesmo. Hoje Deus me fez morar na Barra da Tijuca. Pior ainda que a Zona Sul. Pior. Onde as pessoas passam por cima mesmo. Mas já não me afeta nem um pouco. Sabe como Deus me curou? Deus me curou nesse hotel. Eu estou lá desesperado. O que eu vou falar com esses caras? E aí o Espírito Santo encheu aquele quarto e falou assim, olha, eu vou falar para você quanto você vale para mim. E eu fiquei assim, quanto? Olha, você vale para mim a vida do meu único filho. Esse é o teu valor. Esse é o teu valor. Isso é quanto você custou para mim. Você custou a vida do meu único filho. Ele derramou sangue por você. E assim você foi comprado. Olha, gente, foi uma revelação tão poderosa.
que eu abri os olhos assim, aquilo me curou assim imediatamente. E eu falei assim, meu Deus, eles é que são os pobres coitados. Eles é que estão necessitados, meu Deus. Eles nem sabem disso que eu sei. Eles nem têm essa revelação que eu tenho. Eles nem sabem essa joia. Eles nem têm conhecimento. Meu Deus, preciso de ajuda. Aí eu me vi numa condição completamente diferente do que eu me achava. Menosprezado, inferiorizado, nada. Eu era um privilegiado. Eu era um cara só endividado agora, né? Endividado no amor, porque eu tinha que falar com aqueles homens. Eu fui para lá, encarei a situação assim, olhei para eles, parei de tremer também, de temblar, né? Parei e falei com eles assim, naturalmente olhei para eles assim, como pessoas necessitadas de ouvir. Necessitadas. Eu tinha vergonha de dizer onde eu morava. Eu tinha vergonha. Quando eu comecei a namorar, na adolescência, minhas namoradas não sabiam onde eu morava. Não sabiam onde eu morava, porque eu morava num lugar feio, pobre, não queria dizer, e mentia. Ah, moro ali, lá em Copacabana. Mentira, direto. Achavam, porque eu me vestia bem. Eu me vestia bem, mas morava no barraquinho, quando chovia, entrava água, era um terror. Mas, tudo caindo, mas eu me vestia para dar aquele impacto. Entendeu? Aquele impacto. Falei, pô, cara, eu com essa aparência, eu gastava em roupa. Eu vestia no visual. Entendeu? Visual é tudo para mim, porque eu tinha que me exibir. Eu achava que o valor das pessoas estava nas coisas que elas representavam. No mundo é assim. Mas quantos crentes vivem assim também? Na igreja? Um monte. Que não sabe o valor deles. Que acha que o valor está em coisas, em matéria, em sei lá, em quantas coisas mais. E sabe quando eu tive certeza que eu estava curado? Eu provei uma coisa muito legal, cara. Eu vinha do Chile. Antigamente havia um voo de Santiago para Madrid e a escala no Rio de Janeiro. Eu gostava desse voo, porque você pegava o avião no Rio de Janeiro e ia direto para o Chile sem escala, sem conexão em lugar nenhum, um voo direto. Não stop, né? Vai. E eu, voltando de uma viagem, cansado, com um irmão chamado Valci, aí tinha uma mulher do meu lado, que a gente pegou os bancos do meio, os assentos do meio, assim, tinha uma senhora assim, elegante do meu lado. E ela, num dado momento, a gente travou uma conversa e eu descobri que ela era uma condessa da Espanha lá, e ela tinha ido visitar a filha, que casou com um chileno, e ela estava muito triste porque o Papa estava excomungando a filha lá, porque a filha tinha se divorciado, estava casando de novo, aquela coisa toda. E ela, naquela crise todinha, eu peguei a minha Bíblia na bolsa, abri e comecei a mostrar para ela a doutrina do casamento, separação, divórcio. Aí expus e ela ficou assim maravilhada com a minha exposição. Ela gostou muito. E ela falou assim, pô, mas aonde você vive? Eu falei, a senhora não conhece não. Ela, como não? Eu conheço o mundo inteiro. Eu falei, conhece não. Conheço sim. Você é do Rio de Janeiro? Sou do Rio de Janeiro, mas não sou do Rio, já sou do Rio, mas não sou do Rio. Mas que lugar, senhora? Que lugar você mora? Diz aí. Aí eu falei, fala aí, Valci, o nome do lugar. Aí Valci, Inhoaíba. Mulher, como? Inhoaíba. O pessoal conhece Inhoaíba? Não, meu filho, realmente não conheço Inhoaíba. Eu não falei, a senhora não conhece, não. É longe. A senhora desce no Rio, lá para o extremo oeste, lá. É longe. E começamos a conversar, porque ela achou que aquele conhecimento todo tinha que ser um cara nobre, tinha que ser de uma família nobre, tinha que ser alguém culto, intelectual, tinha que ser alguém de estirpe, de classe, entendeu? Mas eu me considero mais do que tudo isso, eu sou um filho de Deus. Filho de Deus é mais do que classe, é mais do que estirpe, filho de Deus é tudo de bom. O que vocês acham? Amém ou não? Eu muito tranquilão, assim, olhando para aquela condessa, falei, pobre senhora.
Pobre senhora. Ela nem sabe nada. Ela nem conhece o Senhor. Ela não conhece esse amor. Ela não sabe nada, coitada. Está presa, está cativa na ignorância dela. Não conhece nada, coitadinha. Pobre. Não, pobre. É uma pobre, não é? É ou não é? E quem é rico aqui? Nós somos ricos, irmãos. Nós somos estilo, coluna e baluarte da verdade. Nós somos o estilo que o mundo precisa ver. A igreja é o estilo, pô. Manda geral, meu irmão. Sai de baixo, olha nós aqui. Vamos dizer que nós na fita, Jesus no controle. Aí. Não, mas não é, rapaz. Mas tem que ver. Tem que ver a onda nos acompanha. Tem que ver. Mas se não vê, também fica com medo, amedrontado, né? Fica frágil. Porque se você vê com os olhos de Deus a tua identidade, aí você vai ficar com compaixão do mundo. Você vai se compadecer do mundo. E aí esse mundo pode ser rico, pode ser pobre, pode ser tudo. O lugar que eu tenho morado aqui, eu tenho visto a pobreza da solidão dos homens. Eu acho que a solidão é uma das maiores pobrezas da pessoa. Gente materialista e pobre. Gente, o meu vizinho do andar de cima faz uma barulhada, toca guitarra, canta aquela música do Cazuza, é um terror ele. Ninguém gosta dele. E quando eu encontro com ele, eu saúdo, eu abraço ele, ele quase fica uma criança no meu colo. Ele e muita bagunça ontem, né? Eu falei, tá jóia, cara, canta lá. Qualquer dia eu vou lá, eu desafio ele para me chamar, né? Eu falei, vamos lá, eu quero tocar com você, pô, você não me chama? Eu quero subir, bater uma horinha com ele lá. Entendeu? E ele fica, mas eu vejo a solidão das pessoas. Aí, daqui a pouco, você vê que ele entra numa confusão, numa brigaiada com a mulher. Aí começa aquela contenda toda com a mulher, aquela briga feia. Ela é pobre. Mora na Barra, é pobre. Pobre, pobre. Se encontra as pessoas. Quando alguém quer falar, você vê a solidão, a miséria, a pobreza. Pobre. Carece desse tesouro que nós temos. Paulo falou que nós somos vasos de barro, um tesouro maravilhosíssimo. Porque também, olha, diga, Deus é Pai, eu sou filho. Deus é filho, eu sou corpo. Agora diz, Deus é Espírito, eu sou templo. Quando você se relaciona com o Espírito Santo, você tem que entender que você é o templo do Espírito Santo. Lugar de adoração, de oração, lugar de quebrantamento, lugar de intimidade. Imagina. A minha casa será chamada o quê? Para todos os povos. Você é casa de Deus. É lugar de oração, lugar de intimidade, lugar de conversa com Deus. É um lugar onde você fala, Deus ouve, né? Ele fala, você ouve, ele fala dentro de você. Ele fala dentro de você, ele está dentro de você, ele fala dentro. Imagina um negócio desse. Eu sei que de vez em quando a gente olha para o céu para orar, aí, como se Deus estivesse longe, mas você pode fechar os olhos e falar, Senhor, ele está aí dentro. Ele está aí dentro. Isso é um barato, tá, amado? Se relacionar com o Espírito Santo, eu confesso a vocês que foi um desafio para a minha vida. Porque eu sempre tive a visão de um Deus distante. Não sei se é por causa do meu pai sempre estava longe. Eu sempre avaliei assim, não, Deus está no céu, Deus está no céu, Deus está no céu, Deus está no céu. E nunca considerei que Deus está dentro de mim. Eu posso sair para caminhar ali, naquela horinha de caminhada, e ir conversando com Ele e voltar sem ter que gritar para Ele me ouvir. Posso falar baixinho, posso falar no íntimo, posso falar em espírito com Ele, eu posso gemer. Ele está dentro de mim, Ele me ouve. Ele não visita, Ele mora. Ele não é um visitante, ele mora. Parece fácil o que eu estou falando, não parece? Mas não é não. Lê aquele livro, Bom Dia, Espírito Santo, e vai te ajudar, Bessa, a compreensão dessa presença do Espírito Santo na vida da pessoa. Inclusive, esse é o meu maior desafio hoje, é me relacionar com o Espírito Santo como uma pessoa que mora dentro de mim. Estou falando francamente para vocês. Por quê? Porque como uma pessoa que mora dentro de mim, ele tem preferências. Ele não gosta
das coisas que eu gostava de ver. Ele não gosta de ouvir as coisas que eu gostava de ouvir. Ele não gosta de gritaria, de bagunça, algazarra, aquelas contendas que haviam na casa. Ele não gosta. Ele se entristece com fofoca, maledicência. Ele é uma pessoa maravilhosa. Ele é Deus habitando. E ele tem toda uma honra. Às vezes a gente dá honra para um hóspede, né? Eu estou aqui hospedado com vocês, eu me sinto tão honrado. Eles fazem uma mesa ali à parte. Aí capricha de manhã, capricha no almoço, capricha na madrugada, porque a gente só está jantando lá para 2 horas da manhã. Vai caprichando, tudo lindo. É lindo, é uma honra ser recebido assim. Mas você não pode esquecer que Jesus não é teu hóspede, ele mora dentro de você. E ele precisa ser honrado totalmente. O Espírito Santo precisa ser honrado. No teu relacionamento com Deus, você aprende a dar a Ele também as tuas primícias, teu dinheiro. Dinheiro para muita gente não tem sentido, mas o que é o dinheiro, na verdade? O dinheiro é resultado do teu trabalho. Não é isso? Você trabalha, recebe um salário, não é isso? Mas o que é o teu trabalho? O teu trabalho é o teu tempo dedicado, gasto. E tempo é a vida. Então eu poderia dizer assim, ó, alguém disse que assim, um americano diz, né? Time is money, tempo é dinheiro. Mas na verdade teria que ser tempo é vida. Tempo não é dinheiro, tempo é vida que vai e não volta. O tempo que a gente está aqui gastando não volta. Se ele for bem empregado, vai ser uma bênção para você. Se ele for mal empregado, vai ser uma maldição para você. Porque ele vai embora e não volta mais. Então, quando a pessoa entrega o dinheiro, a oferta, as primícias a Deus, que não entrega para homem, não entrega para a igreja, ele entrega para Deus. É que Deus escolheu um meio de captar esse recurso que foi através da igreja, através da liderança da igreja, dos apóstolos, profetas. Deus escolheu esse meio. Mas você entrega a Deus. Quando você entrega, você está entregando a tua vida gasta. Alguém pagou por aquele tempo. Alguém deu um valor por aquele tempo que você gastou trabalhando. Alguém valorizou aquele teu trabalho, aquele teu esforço. Então, quando você pega o teu recurso e entrega, é uma forma de você honrar teu pai. É uma forma de você respeitar o teu pai. Malaquias, quando fala de dízimo e oferta, Malaquias começa, se eu sou teu pai, onde está a minha honra? Se eu sou teu Senhor, onde está o respeito para comigo? Assim começa a conversa de Malaquias. Quando Deus chega a cobrar dízimo do povo, Deus não é materialista, nem capitalista. Ele só está dizendo para vocês, sejam coerentes, gente. Vocês dizem que sou pai de vocês, me honra então, pô. Deus exige mais coerência de nós do que qualquer outra coisa. Né? Por que me chamais Senhor, Senhor, e não faz o que eu mando? Isso é coerente, cabeça. Você sai dizendo as coisas por aí, vive o que você está falando. Faz. Então, relacionamento com Deus é prático. Totalmente prático. Amém? Diga, eu sou filho do Pai. Eu sou corpo do Filho. Eu sou templo do Espírito. Oh, coisa boa, né? Para de pensar assim, Deus é Pai, Ele é Filho, Espírito Santo. Deus é Pai, eu sou Filho. Jesus é o cabeça, eu sou o corpo. Não, assim, ó, Deus é Espírito, eu sou o templo. Eu sou o templo do Espírito Santo. É porque assim, ó, se você sabe quem é Deus, e você sabe quem é você estabelece, definiu isso, agora define o teu relacionamento. Define o teu relacionamento com Ele, a partir desse entendimento. Aprende a se relacionar. Amém? Quando a gente fala muito do senhorio de Jesus, é porque Ele é a cabeça, pô. Você é o corpo, você tem que expressá-lo. E não há como expressar sem obedecer. Não há como expressar. Como é que teu corpo... Alguma vez já aconteceu do teu corpo não te obedecer? Já teve alguma dificuldade assim, tua mão não fazer o que você mandou? É aleijado e quando o cara passa também dos 45, quer jogar bola, 46 também, é horrível. Você pensa assim, vou fazer aquele drible, você pensa... Meu amigo, mas na hora de fazer, não sai de jeito nenhum. Não sai nunca, meu Deus, o que eu fazia isso quando tinha 20, 25, fazia. Mas não faz mais, meu filho. Esse corpo não está mais obedecendo. Mas tem pessoas, às vezes, que
uma anestesia, uma cirurgia, coisa e tal, aí perde o controle do corpo. É horrível. É horrível, horrível. Então, obedecer Jesus é obedecer a cabeça. Responder o comando dele. É a coisa mais normal do corpo. É responder o cérebro. E a coisa mais anormal é ver um corpo que não responde mais o cérebro. Partiram. Não consegue mexer. Perdeu os vínculos, perdeu tudo. Amém ou não amém? Bem, nós podemos dar aquele intervalo de 10 minutos, depois a gente volta, já volta com aquela reflexão para a gente ser edificado. E seguir. A próxima.